Olá, estou aqui para conversar com vocês sobre Gênesis 4, a partir do versículo 1, que conta a história de dois irmãos, Caim e Abel, que muito possivelmente você já conhece. O que eu quero trazer para vocês hoje são alguns outros elementos textuais, outros textos de outros livros, para que possa corroborar, para a gente entender melhor o que motivou esse homem a matar seu irmão e por que Deus não aceitou a Caim e a sua oferta. Que dinâmica aconteceu aqui que desencadeou numa grande tragédia familiar? Então vamos ler o texto, começando por Gênesis 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então, cada um tinha uma profissão, uma missão dentro dessa dinâmica familiar. O agricultor e o pecuarista, o que cuidava do gado. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele levou aquilo que ele tinha para oferecer, fruto do seu trabalho. Abel, por sua vez, diferentemente, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Era o que ele tinha para dar. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Olha que interessante. Não diz que ele aceitou a oferta de Abel. Não, ele aceitou Abel com sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Então o texto não diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. Não. Deus não aceitou Caim e sua oferta. E aí, para a gente entender melhor por que isso aconteceu, a gente vai ter que ir lá para o Novo Testamento. O autor da carta aos Hebreus, ele escreve no capítulo 11, exemplos de fé. Então, ele vai dizer no versículo 4 a respeito da fé de Abel. Então, diz assim, Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então vamos lá. O diferencial foi a medida da fé de Abel e Caim. E vai mais o texto dizendo que, pela fé, mesmo depois de morto, a voz de Abel é ouvida por Deus. Tanto é que Deus vai cobrar de Caim, no texto, indo adiante lá no texto de Gênesis 4, ao momento em que ele vai dizer para Caim, questionando, porque ele vai perguntar, cadê seu irmão? Porque a voz dele, o sangue dele está clamando aqui na terra. E o sangue é uma representação da vida. Então, a fé deu a Abel a possibilidade de, ainda morto, falar com Deus. Isso é muito representativo, né? Então, há um diferencial, há um motivo para Deus não ter aceito Caim. Mas vamos ir um pouquinho além e encontrar um outro texto que também fala sobre essa questão. Em 1 de João 3, eu vou ler a partir do versículo 11, fala sobre essa questão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. No 12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras, as de Caim, eram más, e as de seu irmão eram justas. Então, a gente vê o autor aos Hebreus dizendo um diferencial entre os dois, a fé. E agora que João vai dizer que as obras deles eram diferentes, As obras de Abel eram justas, mas as obras do seu irmão Caim eram más, porque ele era do maligno. Então, a gente consegue entender de forma muito clara que o problema nunca foi o que eles levavam nas suas mãos. Era quem eles eram. É assim como hoje. Deus está preocupado com a gente, Ele está interessado na gente.
não é naquilo que a gente leva como oferta, como dízimo na igreja. Tudo isso tem que ser feito à medida do nosso querer, do nosso coração, tem que ser por amor, não é por obrigação, não é por ser constrangido, não. É algo voluntário, não é? Porque Deus está sondando os nossos corações. Então Deus conhecia o coração, Deus conhecia as obras de Caim, como Ele conhece as nossas. Talvez Caim não percebesse isso. Tanto é que quando Deus, vamos voltar lá para Gênesis 4, quando Deus questiona Caim, depois que ele mata seu irmão, e pergunta sobre Abel, Caim vai mentir. Como se Deus não soubesse tudo que estivesse acontecendo. Como se Deus não ouvisse as conversas de Abel, de Caim, as minhas, as suas. Deus sabe de tudo. Mas Deus faz a pergunta e Caim, em momento algum, diz a verdade. Se arrepende, pede perdão. Não. Ele vai dizer, isso vai estar lá no versículo 9, tá? Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? As obras de Caim testificam que ele não era de Deus, ele era de Satanás. No sentido de dar voz a Satanás. De permitir que Satanás entrasse na sua vida, nas brechas que Caim abria. Olha o que o Senhor vai dizer depois que Caim recebe essa negativa de Deus. O semblante dele se transformou, ele ficou enfurecido. E aí no 6, o Senhor vai dizer a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Olha aí, por que ele não foi aceito? Porque ele não fazia o bem. As suas obras não eram justas. Ele não tinha a mesma fé que Abel. Esse se é uma condicionante. Se você fizer o bem, você vai ser aceito, Caim. E esse pecado que está ameaçando a porta, ele deseja conquistá-lo, Caim. Ele quer te dominar. Mas você deve dominá-lo. Isso não vai acontecer. Lá no 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Olha, disse, porém, ou seja, depois de tudo que Deus falou, ainda assim, ele chama ao seu irmão, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor vai perguntar para Caim, né? Onde estava o irmão dele, a gente falou sobre isso agora há pouco. Então Caim, como ele não conseguiu ter autocontrole, domínio próprio, mas se entregou à raiva, se entregou à inveja, a um sentimento de querer culpar o irmão pela sua rejeição. E aí nós temos aqui no 9, o Senhor perguntando a respeito de Abel e Caim dando aquela resposta, né, malcriada para Deus. No 10, disse o Senhor, o que foi que você fez? Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Eu quero aqui abrir um parêntese e dizer que existem duas teorias a respeito dessa questão de corpo, alma e espírito. Existe uma teoria dicotômica, que afirma que nós somos corpo e alma. E é baseado em Gênesis 2, quando Deus cria o homem, ele faz do pó da terra a parte material e depois ele sopra, né, um fôlego de vida, dá um ânimos ao homem, e que é considerado então como alma. Outra corrente é a da tricotomia. Nós seríamos corpo, alma e espírito. Um dos textos mais usados para corroborar com essa tese está no texto de Paulo, quando ele escreve a Tessalônica, aos Tessalonicenses, falando a respeito disso. Cada um decida, né? E vou fechar aqui o parêntese dizendo que isso não influencia em nada na nossa fé, ok? Mas é só para a gente poder se aprofundar um pouquinho nessa questão de que o corpo físico material de Abel morreu, mas a sua parte imaterial estava viva e pela fé conversava com Deus. Continuando aqui, 11. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Algo semelhante ao que aconteceu com Adão, daquilo que Deus fala, né? Que a terra teria espinhos e erva daninha,
e Adão teria que sobreviver com a força ali, com o suor do seu corpo, né? E aqui ele vai dizer da mesma forma que a terra passa a ser maldita e não daria a ele o seu sustento, né? A sua plantação como ele tinha constantemente, já que ele era um agricultor. Você será um fugitivo errante pelo mundo. No 13, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Então Deus é um juiz injusto, que não dá a medida certa? É claro que ele poderia suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar, me matará. Mas aí o Senhor, com toda a sua soberania, vai dizer, não será assim. Porque a sentença de Caim não era de morte, era de que ele teria uma vida difícil e ele seria peregrino na terra. E isso para um agricultor que estava ali fincado na sua plantação, ser um errante naquele tempo. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém lhe viesse a encontrá-lo, o matasse. Não sabemos qual é esse sinal. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Em Atos 5, a gente vai ver a história de Ananias e Safira. E talvez você pense, mas o que isso tem a ver com a história de Caim e Abel? É porque eu queria pegar para a gente de uma forma prática e aplicável nas nossas vidas, entender essa questão de que Deus está mais preocupado com a gente em sondar os nossos corações, em saber como andam as nossas ações, se elas refletem ou não a nossa fé. E Deus, ele sabe de tudo. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Caim perdeu essa percepção, ou não tinha essa percepção. E aqui a gente vai ver Ananias e Safira, um casal que do mesmo modo achou que podia enganar, não aos homens, mas a Deus. Aqui diz assim, no versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos discípulos. Essa era uma atitude muito comum naquele tempo. Seja porque eles fugiam e vendiam tudo que tinham para poder ir embora, por causa da perseguição, seja por uma consciência de ajudar aos órfãos, as viúvas, enfim, aqueles que estavam foragidos, ou até mesmo porque havia uma expectativa de que Jesus voltasse muito rápido, então isso gerou um desprendimento maior. Mas fato é que eles costumavam vender suas propriedades e entregar os seus bens aos apóstolos. No 3, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Veja bem, o problema aqui não era eles terem dado o todo ou a parte, mas é que eles mentiram. E quando eles mentem para os homens, eles estão mentindo, na verdade, para o Espírito Santo. Então, aquilo que eu faço ou deixo de fazer é para Deus. Então, o problema deles não era terem dado o todo ou a parte, mas terem mentido. E ele vai dizer que essa mentira foi Satanás que impulsionou. Havia uma brecha. A ganância, a brecha foi a fé fraca, que talvez fizesse com que Ananias e Safira pensassem, poxa, pode ser que falte amanhã, vamos guardar um pouco pra gente. Amor ao dinheiro, a gente não sabe a motivação, mas algo no coração de Ananias e Safira abriu brecha para que Satanás entrasse e os fizesse mentir. Deus não está preocupado com o que a gente tem nas mãos, ele está interessado em nós. Aquilo que nós damos por amor, não por imposição, o que ofertamos, porque o que Deus se importa, o que Deus se preocupa é com aquilo que nós somos em essência. Então, que esse texto, essa lição, nos ensine a nos examinar, a perceber quais são as nossas motivações, a perceber se existem algumas brechas por onde Satanás pode entrar para nos levar a pecar, porque o pecado ele está sempre ali, nos tentando. Mas se nós fizermos o bem, fizermos o que é certo, nós vamos conseguir dominá-lo, nós vamos ter força para isso. Mas se nós não fizermos o bem, ele vai estar sempre ali, tentando entrar, tentando nos fazer pecar, tentando nos dominar
isso vai acabar acontecendo como houve com Caim e como houve com Ananias e Safira. Vou fechando por aqui. Depois a gente continua em Gênesis 4. Espero que você fique bem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se eu souber explicar, é só colocar nos comentários. Tchau, fiquem bem.